Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, a favor de seu lar e a favor de toda a sua família. Esteja aonde você estiver, nos assistindo através da TV Poços ou através da internet, você comece a partir de agora a colocar a sua esperança na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para a solução dos seus problemas, para a cura da sua doença, da sua enfermidade, para a paz no seu coração. Você que está lutando, batalhando contra uma doença, contra uma enfermidade, você que talvez até mesmo já perdeu o sentido do seu viver, você que não dorme durante a noite, você que tem uma vida angustiada, você que talvez já tenha se envolvido com consultas aos mortos, que não são os mortos, mas são espíritos, entidades demoníacas, e a partir de então a sua vida passou a ser perturbada, você não dorme mais durante a noite, talvez você ouve vozes durante o dia, durante a noite, você não tem paz. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa e estarei orando a seu favor, a favor do seu lar, a favor de sua família. Creia de todo o seu coração. O Senhor Jesus já proveu a bênção, a vitória que você necessita. E é Ele que disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Creia e estaremos abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, no nome glorioso do Senhor Jesus. Participe comigo deste projeto, deste objetivo, de levar as verdades do Evangelho para os corações, para que possam crer, para que possam aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e receberem uma nova identidade. Todo aquele que aceita e recebe Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, recebe uma nova identidade, a identidade de um filho e de uma filha de Deus. Você gostaria de receber esta identidade nova? Então creia de todo o seu coração. E no momento da cadeia da prece poderosa, você poderá fazer esta decisão. E você pode participar comigo, sendo um mensageiro da esperança, um ofertante para a manutenção deste programa. Você, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504 400, dígito 0, a operação é 003, Igreja Quadrangular Independente. E você poderá entrar em contato conosco através do e-mail que aparece em sua tela, quadrangularind@hotmail.com, ou através do Telepass, código de área 35 3721 1568, ou código de área 35
991 96 39 15. Esses são os telefones que você pode entrar em contato conosco. Versão exclusiva Melodia. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11 ao 13, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Senhor Jesus nos fala nestes versículos a respeito de João Batista e a respeito também do seu reino que está sendo apresentado aos seus ouvintes e ao mundo. O Senhor Jesus faz uma demonstração a respeito de João Batista. João Batista foi o precursor do caminho de Cristo. Foi aquele que, desde o ventre, foi preparado com este propósito. João Batista veio a este mundo tão somente para testemunhar do Cristo que havia de vir, do Messias que havia de vir. Ele veio com este propósito, para preparar discípulos para Jesus. Quando nós vemos nos relatos dos evangelhos, em que Jesus passa e convida Pedro, João, Tiago, que estavam pescando, e os convida para segui-lo,
que ele faria deles pescadores de homens. Nos é relatado, por exemplo, que o pai de João e Tiago, Zebedeu, ele tinha uma empresa de pesca. E quando Jesus passa e convida seus filhos, imediatamente eles deixam as suas sedes, deixam seu pai, deixam sua empresa e seguem a Jesus. Quando Jesus passa na coletoria, Mateus está ali cobrando os impostos para os romanos. Mateus era um publicano, e os publicanos eram odiados pelos judeus, porque eles, sendo judeus, estavam trabalhando a serviço de Roma. Mas Jesus passa na coletoria e nos é relatado que Mateus deixa a coletoria e segue Jesus. Foi assim que Jesus constituiu os seus apóstolos. E por que isto ocorreu? Porque estes que Jesus convida, eles eram discípulos já de João Batista. Eles aprenderam na escola de João Batista que o Messias viria. E é por isto que é justificável que quando Jesus passa e os convida, eles deixam tudo para seguir Jesus. É isto mesmo. Quem não deixa tudo para seguir a Jesus, ainda nos dias de hoje, é Jesus que disse: não é digno de mim. Se você quer ser digno do Senhor Jesus, você tem que abandonar tudo pela fé, abraçar a fé em Jesus, abrir o seu coração e estar de conformidade àquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que foi anunciado, que inclusive no capítulo 1 do livro de Gálatas, que nós já falamos neste programa, o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia. Eram muitas igrejas, mas que estavam sendo contaminadas, que Paulo ali considera como um outro evangelho, ou seja, era diferente daquele que ele havia pregado, evangelizado os Gálatas. O que estava ocorrendo? Fariseus, judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, eles não abriram mão da sua tradição religiosa, e eles estavam levando para os crentes gentios a seguinte mensagem: se vocês não guardarem a lei de Moisés, se vocês não praticarem a circuncisão, se vocês não guardarem o sábado conforme ordena a lei, se vocês deixarem estas práticas, vocês não se salvarão. Esta foi considerado pelo apóstolo Paulo como um outro evangelho, ou seja, uma introdução daquilo que o evangelho não traz e daquilo que Jesus ensinou. Neste versículo de número 12, o Senhor Jesus disse: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que é esta força? É aqueles que abrem mão do mundo, abrem mão daquilo que o mundo oferece e abraça pela fé Jesus como Senhor da vida e Salvador da sua alma, e recebe uma nova identidade, a identidade de um filho e de uma filha de Deus, e passam a ser testemunhas vivas do poder de Deus. Ninguém pode testemunhar aquilo que não experimentou, ninguém pode testemunhar
e pregar, anunciar que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus transforma uma vida, que Jesus garante salvação, vida eterna, se não estiver experimentado. Eu posso dizer a você, posso trazer essa mensagem de você ao seu coração, ao seu lar, à sua família: olha, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, porque eu já experimentei desde a minha adolescência esta gloriosa bênção de Jesus na transformação e na esperança e na certeza e na garantia da vida eterna que há em Cristo Jesus. Mas veja o que Jesus diz no versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, até João, a lei e os profetas profetizaram e a lei prevaleceu. Mas a partir do momento que o Messias, que João anunciou, se apresentou, trazendo ao mundo a graça de Deus, trazendo ao mundo esta revelação gloriosa de que Deus está presente, Deus não está distante, Deus passou a estar presente através do seu Filho amado Jesus Cristo. É esta presença que o Evangelho traz, não Jesus pregado, não Jesus crucificado, não Jesus derrotado, mas o Evangelho traz o Jesus vivo, traz o Jesus vitorioso, traz o Jesus poderoso, traz o Jesus glorioso, traz um Jesus vivo. Nenhuma religião no mundo tem um líder que morreu e ressuscitou. Só mesmo o cristianismo tem o testemunho de que Jesus morreu, foi colocado numa sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou e apresentou-se vivo aos seus discípulos, numa prova incontestável desta fé. E mais, Jesus nos é relatado que passou por cerca de 40 dias comendo e bebendo com o Senhor Jesus. Porque Jesus trouxe o quê? A graça de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que o recebe, para todo aquele que aceita a obra redentora que ele realizou. Uma obra pessoal, uma obra para cada vida, cada alma que passa a crer e aceitar e a recebê-lo como Senhor e Salvador da vida. Nós estamos vivendo em tempos de cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias, Paulo, lá no seu tempo, na igreja da Galácia, quando estes judeus começaram a manchar a mensagem que Paulo havia ensinado aos Gálatas, querendo introduzir leis, querendo introduzir prática do judaísmo, prática da lei de Moisés, Paulo considerou como um outro evangelho, e foi mais além. Mesmo que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho, além deste que eu tenho pregado, seja este anjo anátema, ou seja, maldito. O que está acontecendo no dia de hoje? Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes religiosos que começaram na graça de Cristo, começaram conhecendo a Cristo, e hoje igrejas e lideranças religiosas estão sendo contaminadas pela lei de Moisés. Esta lei e esta prática de judaísmo, esta prática de circuncisão, muitos hoje estão pegando, por exemplo, uma arca que foi lá direcionada no Velho Testamento, uma arca que esteve com o povo de Israel, e era a presença de Deus nesta arca.
e esta arca estava sempre presente na frente das batalhas, estava sempre presente, até que quando foi construído o templo, esta arca foi para o templo e ficou no lugar do Santo dos Santos, onde uma vez ao ano o sumo sacerdote adentrava naquele local, no Santo dos Santos, e oferecia oferendas de sangue de animais a favor de todo o povo. Mas Jesus veio e fez o sacrifício perfeito. Nos é relatado nos evangelhos que o véu do santuário, deste santuário dos Santos Santos, se rasgou de alto a baixo, porque não havia mais necessidade do sumo sacerdote adentrar. Esta arca desapareceu e se tornou uma busca incessante. E hoje, muitos estão abandonando a fé em Cristo, e estão voltando para o misticismo, estão voltando para uma idolatria de uma arca que teve a sua função, teve o seu tempo, lá no tempo da lei, no tempo de Moisés. Mas hoje, a arca nos fala, no Novo Testamento, que a arca é o Senhor Jesus Cristo. A arca é a graça de Deus, é Cristo. E aquele que abjura a sua fé, aquele que abandona a sua fé, abandona Cristo. Aqueles que vão para outras práticas, porque deixaram-se contaminar pelas coisas do mundo. Nada acontece sem que haja uma indução. A primeira indução que existe no cristão é deixar de orar. Quando o cristão deixa de orar, ele começa a cair no fracasso. Porque eu sempre digo na minha igreja, olha, o combustível do crente é a oração. Alguém pode ter um carro zero, novinho. Se não colocar o combustível, este carro não vai andar. Seja novo, seja velho, ele não vai andar, não vai funcionar. O cristão que não faz a prática da oração pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo. Há muitos que estão invocando deuses mortos. Não existe Deus morto. O morto não tem contato com o vivo. O morto não fala, o morto não faz nada pelos vivos, mas sim espírito de demônios, fazem uso de mortos. Muitas vezes pessoas fazem consulta a mortos, e os espíritos de demônios trazem informações que aquelas pessoas não sabiam. Pessoas da família não tinham conhecimento a respeito do morto, mas traz informações que não conheciam, e as pessoas ficam acreditando que é o morto que está falando. Jesus não está morto, Jesus está vivo, ressuscitado, e esta é a maior mensagem do Evangelho: Jesus vivo, Jesus poderoso. Então, quando você ora, você clama pelo nome do Senhor Jesus, você está clamando para um Deus vivo, que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 8:34, ele escreve dizendo para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos por causa do nome do Senhor Jesus, perdendo seus entes queridos. O apóstolo Paulo escreve: Jesus está vivo, ressuscitado e assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Quem que você quer buscar? Esse Jesus vivo que intercede por você, ou um morto que não pode fazer nada? Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, e eu estarei orando por você. Não abra mão da sua fé. Se o seu segmento religioso está mudando o seu rumo, se o seu líder religioso está mudando o seu rumo, não mude você, porque a sua salvação é pessoal. A sua salvação, a sua alma, você vai dar conta dela a Deus, a Jesus. Se você está salvo em Cristo, cuide da tua salvação. Ela vale mais do que o mundo todo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça,
no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora e está crendo nesta tua palavra, Senhor, está se arrependendo dos seus pecados e aceitando nesta hora, sentindo a necessidade de te aceitar como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Senhor Jesus, perdoa estes pecados, toca sobre esta vida agora, que haja mediante o teu tocar a mudança, a transformação no poder de Deus, em uma nova criatura, em um filho, em uma filha de Deus, e que esta vida possa buscar, Senhor, em Ti, na Tua palavra, Senhor, as verdades, para que possa continuar na sua fé em Ti. Toca, Senhor, sobre esta vida enferma, doente, problemática, perturbada, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra as obras da feitiçaria, as obras da macumbaria, espírito da mentira, espírito da falsidade, espírito de engano, seja desfeito, quebrado, removido destas mentes, destas vidas, e mediante o teu tocar, haja cura, haja saúde, haja libertação, haja vitória por sobre esta vida, por sobre esta casa, por sobre esta lar, por sobre esta família, por sobre este local de trabalho, por sobre esta empresa. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.